Boa noite pessoal, boa noite a todos. Estou aqui para mais uma aula com vocês de Mega Transformação. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Hoje é terça-feira, 19 de março de 2019. Olha que conexão numérica. O tema de hoje é por que você teme o desconhecido. Meu nome é Kátia Artusi e a gente está começando uma aula única. É mais uma aula? Mas hoje é uma aula única e especial. E eu tenho uma mensagem para você. E eu vou te contar uma história. Vou te contar uma história agora, baseada nesse tema. Imagina que você está andando sozinha à noite, numa rua escura, que você nunca passou antes, numa cidade que você não conhece, está chovendo muito, o vento está uivando de tão forte, você sente seu coração nessa hora acelerado e tem pressa em sair desse lugar. Nesse instante, você tropeça num gato, que mia, assustado também, quase cai. E o miado dele esganiçado te deixa ainda mais assustada. Enquanto você tenta se levantar, dá um trovão bem forte e você corre no impulso desesperado de sair dali. Você consegue imaginar essa cena? Como é que você se sente com uma cena dessa acontecendo na sua vida? Imagina você estar nessa rua. O que pode acontecer? Quais são as possibilidades? Quais são os perigos ali? Será que tem uma pessoa escondida numa rua estreita, em algum beco, que poderia te fazer algo? Quais são as chances reais disso acontecer? Será que existiam fantasmas, vampiros, lobisomens? Qual a possibilidade real de haver esse perigo? Bom, talvez você não acredite em fantasma, em vampiro, né? E nem lobisomem. Mas pelos noticiários, a chance de ter alguém ali escondido, também em situação assustado, e um assustaria com o outro, e que algo poderia acontecer, essa possibilidade é mais real. Eu acredito que ninguém quer ficar ali para descobrir, não é mesmo? O real perigo? Então me conta, você conseguiu imaginar essa situação acontecendo com você? Uma situação dessas te assustaria? Realmente? Eu ficaria muito assustada se eu estivesse numa cidade que eu não conheço, à noite, chovendo, com raios, com trovões e toda a sorte de possibilidades. Porque nessa hora, eu não sei como é para você, mas talvez seja parecido comigo. A mente voa, né? A nossa mente vai longe, imagina, vai lembrando de histórias que já passaram, noticiários, ou alguém conhecido que sofreu alguma coisa, uma situação semelhante. O ambiente por si só, escuro, à noite, com chuva, com trovões, com vultos, tudo isso já causa um susto, né? Uma apreensão. Então, é uma situação bastante aparentemente perigosa, mas que envolve um cenário que assusta. Eu me assusto mesmo numa situação semelhante dessa. E eu quero te perguntar uma coisa diante disso. Essa é uma situação fictícia que eu trouxe para ilustrar o tema dessa aula, né? Por que você teme o desconhecido? Mas o desconhecido aqui é o desconhecido na sua vida. O que na sua vida você teme se arriscar, né? Por
que que a gente naturalmente tem medo do desconhecido? Quais as histórias que ouvimos na infância, que você ouviu na sua infância, que te faz pensar que algo dessa natureza te assusta? Por que que é tão assustador, né? E o que que te impede de enfrentar os monstros, os seus limites e fazer o que só você veio realizar no mundo? Te ajudar você a deixar o seu legado. Se você não consegue nem olhar para um fantasma que está na sua mente. Falando nisso, eu me lembro também quando eu era criança e era adolescente e a gente assistia filmes de terror, sabe? A gente ia para o sítio da minha tia no Rio e a gente via filmes de terror à noite, sábado à noite. Ia todo mundo junto e o ambiente ali já era muito... Como era noite, sítio, né? Tinha os sons dos animais, dos insetos, aquilo assustava. Então, tudo no ambiente, quando é favorável, né? O filme, tudo no filme, o som, o ruído, tudo já te coloca o tempo todo em apreensão. E depois que acabava o filme, tanto na minha casa quanto na casa, nesse sítio da minha tia, eu não dormia se eu assistisse um filme à noite como qualquer outra noite. Pelo contrário, as imagens continuavam na minha mente. Aquele filme não acabava, ele acabava teoricamente, mas ele continuava passando na minha mente. E isso, claro, né, me assustava muito. Então, eu não dormia bem, ou precisava de dormir com alguém, ou de luz acesa. Porque eu não ia dormir com tranquilidade numa situação comum. E é exatamente isso o que acontece. O filme continua passando, mas é na mente. Os grandes, o que assusta está aqui. Ele não para de passar, esse filme. E eu vejo essas situações, essas duas situações, essa semelhança. Você se identifica, você tem algo que te assustava quando você era criança ou adolescente, ou que te assusta ainda hoje? Me conta se sim e o que te assusta. Pode ser uma situação dessa de filme, de ficção, de animais, né? Alguém tem pavor de animais, ou uma situação na sua vida hoje, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, familiar, algo, o que te assusta hoje? Coloca aqui para mim, que eu quero ver a nossa conexão nesse tema, né? Por que você está aqui hoje assistindo essa aula com esse tema? Quais são os pontos que te assustam? E eu quero cumprimentar o meu primo que está aqui hoje comigo. Oi, Rogério, boa noite, que alegria te ver aqui assistindo a nossa aula. Gratidão. Coloquem aí, gente, eu quero saber, aproveita agora essa hora, com essa história de terror que foi contada no inicial, com essa história de suspense, né? Não chegou a ser um terror, mas essa situação de andar na rua, né? Uma situação com chuva e tudo, que gera um suspense na mente da gente. O que te assusta hoje na sua vida? Ninguém está aqui para julgar ninguém. Cada um, às vezes a gente acha que é só a gente que tem medo de algo, e quando a gente se posiciona, coloca, a gente vê que há pontos semelhantes, certo? E eu quero falar também desses outros pontos, né? Dos outros pontos da vida, que é realmente o tema dessa aula, né? O que te assusta? Quais são os seus medos? Por que é tão difícil a gente enfrentar uma situação desconhecida na nossa vida? E quando eu falo em desconhecido, para mim, eu quero saber o que significa para você. Para mim, quando eu penso em desconhecido hoje, eu penso, para mim está muito associado
a uma questão profissional, né? É o foco hoje desse trabalho, né, que eu venho desenvolvendo. E muitas vezes você tem uma profissão, você gosta de algo e não necessariamente você trabalha com aquilo. Muitas vezes você tem uma profissão que você já idealizou aquela profissão, às vezes você fez um curso, às vezes você fez até uma faculdade, ou fez um outro curso que te desse a habilidade de desenvolver uma determinada talento, um determinado trabalho. E só que de repente não é mais o que se te satisfaz, né? Pode ser que o ritmo de trabalho não te realize, pode ser que o salário não te realize, mas eu acredito que o que não realiza a gente não é nem o salário nem o ritmo. Isso são os sintomas que a gente começa a reconhecer. Para mim, o que me realiza é ver que o meu trabalho está ajudando alguém. É eu ver o brilho no olho do outro. É ouvir o muito obrigada. Quando a pessoa, aquilo que eu posso fazer por ela, mexe. Isso para mim me realiza. Eu acredito que é isso. Independente da sua área profissional, quando você faz algo, seja a trabalho, seja voluntário, seja recebendo alguém na sua casa, e você faz algo de coração, e essa pessoa te agradece, para mim é o maior prêmio, é uma grande recompensa. É importante a recompensa monetária? Claro, né? É tão importante quanto. Eu hoje não comparo, não sei se tem uma escala de prioridades, porque para mim tudo é energia, seja a energia monetária, seja a energia de gratidão, e o que é feito com amor volta com essa energia de gratidão. Só que como chegar nesse lugar onde há essa troca, onde há esse contentamento, esse encantamento, se você hoje está num lugar que te assusta internamente, se só de pensar em fazer algo diferente, que de repente é a sua verdadeira vocação, que é algo que te chama, você teme atravessar a ponte que te leva do lugar onde você está insatisfeito para o lugar onde você quer chegar e que você sabe que vai ficar feliz, mais do que satisfeito, onde você vai estar feliz e realizada. Só que às vezes essa ponte, ela é uma banguela, é uma ponte que você olha para ela e você não tem certeza da segurança para atravessar, você sabe que está do outro lado. Mas essa ponte é uma ponte que na hora que você atravessar, ela vai balançar. Ela pode ser que esteja perto, ela pode se romper. Ou seja, é uma situação desconhecida, com um risco que também não é claro. Será que é possível dar uma volta? Será que é possível passar nadando? Será que é possível voar, tacar um cipó lá do outro lado, uma corda e fazer uma travessia de outra maneira? Então, o fato é, por que eu não atravesso a ponte do lugar que está me fazendo infeliz para o lugar onde realmente eu vou estar feliz e vou estar realizada? Eu vou estar realizado e feliz naquilo que eu amo, que eu gosto. Ou às vezes eu nem sei ainda o que é, mas eu sei que é onde eu não estou feliz. O que precisa, né, para isso? E eu vejo que para a gente entender o que é isso, é preciso entender por que eu estou onde eu estou e estou com medo de atravessar. E é sobre isso que a gente está trazendo essa aula hoje, né? E eu vou compartilhar aqui
algumas coisas que eu já ouvi de algumas pessoas, outras coisas que eu passei também. Nessa época que ouvir a palavra dor me gerava dor. Só de imaginar a dor eu já estava sentindo dor. E não era necessariamente uma dor física. Era uma dor existencial, né? Era uma dor emocional. De ter que fazer essa travessia, porque era assustador demais. A minha mente era tão fértil em desenvolver o terror, o susto, tal qual na história que eu contei no início. Para quem chegou depois, pode assistir. Tal qual aquela história que eu falei no início, de você estar num lugar completamente desconhecido e ambientalmente assustador. Então já existiam algumas coisas ali, alguns elementos que levavam a uma imaginação. Só que a minha mente, ela aumentava aquilo de uma maneira muito assustadora. E eu vou dar alguns elementos que fazem com que a nossa mente seja muito criativa nesse sentido de temer e aumentar o perigo e o risco. E à medida que eu for falando, eu quero te pedir a sua participação, que você coloque aí qual dessas dores, né? Dessas situações você se identifica, aquela que é mais ou algumas que você fala, nossa, é exatamente essa minha questão que faz com que eu tenha medo de enfrentar, de olhar para esse desconhecido. Não sei aonde vai dar, ok? Então, a primeira coisa e se eu não conseguir? Né? E se esse lugar que eu almejo chegar, que eu acredito que vai me fazer feliz, não for aquilo que eu penso? E o que vai acontecer se eu trocar o certo pelo duvidoso? Né? Um outro ponto que eu vejo e que causa muito, que assusta, né? É o medo de perder o controle, né? O controle da situação, o controle da vida. O que vai ter do outro lado? Né? Como eu vou lidar comigo? Eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções agora. Eu estou com medo, eu estou preocupada, eu estou com dor. Como que eu vou para um lugar que eu não sei o que vai acontecer? E se além de tudo que eu estou sentindo, que já me dá bastante insegurança, que já me dá bastante preocupação, que já me dá bastante desconforto e dor, de todo tipo, às vezes física até, né? Dor existencial, dor emocional, dor mental, preocupação, dor de cabeça, chegando mesmo ao meu físico. Se com tudo que eu tenho, como que eu vou atravessar, Kátia, para um lugar que eu não sei, né, que eu almejo, mas eu não faço a menor ideia como vai ser? E se eu perder o controle da minha vida, o pouco controle que eu ainda tenho? Como é que eu vou lidar com isso? Faz sentido para você? E aí tem uma outra preocupação que às vezes a gente fala que não, mas no fundo dói em todo mundo. A preocupação social. O que vão pensar de mim? Né? O que a minha família, o que os meus amigos, o que eles vão dizer? O que meu marido, minha esposa, o que eles vão dizer? Se você não tem filhos, é uma preocupação a menos. Mas para quem tem filhos, como que eu vou sustentar meus filhos? Que exemplo eu vou dar para os meus filhos? Se eu atravessar essa ponte e do outro lado não for nada daquilo, e se eu não conseguir atravessar? E se esse negócio de arrebentar no meio do caminho? Além de tudo, uma frustração, mais uma dor, eu não aguento. Já está doendo demais para eu ainda buscar uma situação que vai tirar o resto de equilíbrio que eu tenho. Como é que é?
Você sente que você tem apoio? Ou nessas horas o que vem é que você não tem apoio de ninguém? Você não sabe mesmo, nem se pode contar com você. E uma outra coisa que eu vejo, que é uma possibilidade, assim, que para mim ela é muito autêntica, é quando você não tem coragem, não tem abertura, não tem confiança de falar dos seus sentimentos para ninguém. É falar das suas preocupações, das suas tristezas, da sua insegurança. Como mostrar essa vulnerabilidade de um lugar, né? Quando você não sente espaço para isso e ainda finge que está tudo bem, né? Está sempre sorrindo, está sempre fazendo um papel de ajudar os outros, está sempre ali estendendo a mão, mas quem está estendendo a mão para você? Desses que eu falei até agora, você se identifica com algum? Se identifica com mais de um? Coloca para mim hashtag e qual desses que você se identifica do que eu falei até agora. Vou falar mais de alguns, tá? Existe um outro motivo que faz com que se tema o desconhecido, que é a preocupação financeira, né? Como eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou, na situação atual do país, como que eu vou ainda fazer algo que vai me exigir uma nova formação, que eu vou precisar de dinheiro, que eu vou precisar me sustentar por um tempo, até isso sair, até isso deslanchar, se é que vai, né? Ou seja, com tudo que está acontecendo, como que eu vou lidar com isso, tendo que pagar as contas? As contas não vão deixar de vir, porque eu estou buscando meu propósito de vida. Como que eu vou largar o que eu tenho certo por algo duvidoso, se eu não sei o que vai acontecer na minha vida? Fernanda, você que colocou super eu, me ajuda a entender um pouquinho melhor e coloca quais do que eu disse te tocam mais, sabe? Qual ou quais, e todo mundo que está assistindo também, né? Isso é importante, gente, porque me ajuda a entender. Eu sinto que o que eu estou falando está sendo ouvido, eu também preciso, sabe? Para mim é muito importante ter essa reciprocidade. É lindo ver as carinhas aqui, é lindo ver as curtidas, mas o mais importante para mim é que o que eu estou falando faça sentido para você. Então, se um ou mais motivos do que eu disse tá te tocando e tá fazendo você olhar e se identificar, eu quero que cada um de vocês coloque aqui qual é o ponto, né? Qual é o motivo ou os motivos em que pega, né? E outra coisa, tem tantas notícias, né, de dificuldade no mundo, tantas empresas falindo, pessoas que investem tudo que tem em algo e não dá certo. Por que a minha história seria diferente? Por que a minha estrela vai brilhar mais do que a dos outros? Será que eu vou dar sorte de querer e de repente tudo vai virar um caminho de flores, eu vou começar a andar por aí? Então, assim, o que realmente pega, né? Tantas notícias, tantas dores, eu vejo catástrofes, eu vejo situações diversas no jornal. Por que a minha história ia ser diferente? Você tem medo? Uma outra possibilidade também é ter medo de perder o que conquistou com tanto sacrifício, né? Às vezes você passou já bastante coisa e o que você tem hoje foi conquistado com muito suor.
Se você colocar tudo em risco, rumo ao desconhecido, rumo ao sei lá o quê, como que você vai realmente colocar essas situações, né? Eu vou terminar todos e depois eu vou citar. E aí preocupação com a saúde mesmo, com a saúde, com o bem-estar. E se eu adoecer no meio desse caminho, eu já não estou me sentindo tão bem assim. Se eu fizer algo que for para um outro rumo, como vai ficar a minha saúde? Como vai ficar o amparo que eu dou às pessoas ao meu redor? Como vai ficar a minha vida? A quem eu vou pedir socorro? O tanto de já te avisei que eu vou ouvir. E se tudo der errado? E se não valer a pena? Bom, esses são alguns exemplos, muitos exemplos, não são poucos, né? São exemplos aqui de realmente de situações. E quero saber se você se identifica com esses, se tem alguma coisa, alguma preocupação na sua mente que eu não falei e que você gostaria de trazer também. Isso é muito bom, é muito importante. Quero agradecer a Fernanda que trouxe. Ajudar o próximo, estar sempre positivo e feliz para os outros. E não ter a capacidade de me ajudar. Muito obrigada pela sua colocação. Eu vou repassar aqui, Kátia pediu para eu repassar esses itens que eu falei, ok? E aí, quem for se identificando, vai registrando aqui. Quem já colocou e se identificar com mais algum, pode colocar também, tá? Então, aqui, numa lista, né, em tópicos. E se eu não conseguir? Né? Se eu não conseguir? Se eu fizer tudo e não conseguir? Essa dúvida. E se eu não conseguir? A outra coisa é medo de perder o controle. Medo de perder o controle da situação, medo de perder o controle sobre a própria vida. Preocupação social. O que os outros vão pensar de mim? O que a minha família, o que os meus amigos, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas que estão próximas a mim vão pensar? Eu me sinto sozinha. É um outro motivo que eu não falei, mas estou trazendo agora. Eu me sinto muito sozinha, eu não sei a quem recorrer. Eu não sei como começar. Não sei nem por onde começar. Tudo que eu fiz não me levou. Quem garante? Não me levou para onde eu queria. Quem me garante? Se eu tentar de novo uma outra coisa, isso vai ser aquilo que realmente é o que eu quero. Quem me garante? Um outro motivo é medo, né, de expressar os próprios sentimentos e fazer que está tudo bem, né? Ser muito positiva, ajudar os outros, mas para si não representa essa pessoa essa ajuda. A preocupação financeira, como eu vou pagar minhas contas, a situação do país, né, já deu errado para tanta gente, quem garante que para mim, por que para mim vai ser diferente? Por que eu vou conseguir? Eu já fiz tanta coisa que deu errado, quem me garante que é isso que vai fazer dar certo? Medo de perder tudo que já conquistou, com sacrifício, né? Medo de perder as suas conquistas. Preocupação com a saúde. E o último item aqui, e se eu arriscar e der errado? E se der errado outra vez? Esses são a lista dos motivos, ok? E só um minutinho. E
ler a lista, a minha sensação é que ela é tão assustadora quanto a história, né, de andar sozinha numa rua escura. São muitas possibilidades de dar errado. Mas eu quero trazer para vocês um outro ponto. Para mim, o que realmente assusta não é a lista de possibilidades de dar errado ou a lista de elementos numa rua escura que pode levar para um fim trágico. O que realmente hoje eu vejo que assusta, né? O que faz temer o desconhecido não é o desconhecido externo, é o desconhecido interno. É quando você para de ouvir a si mesmo, quando você acha que não deve se ouvir, que aqueles sentimentos que você tem, aquela preocupação é errado, que não deve ir para esse lado de preocupar, de olhar para isso, de sentir dor. E aí você senta em cima da preocupação, como se isso fosse o suficiente para que ela deixasse de existir. Só que não é bem isso que acontece, não é mesmo? Quando você deixa de olhar para a sua dor, na verdade você não se livra dela. Você está só tampando um vulcão com a bunda. Você senta em cima e espera a hora que isso vai explodir, porque aquilo continua crescendo. Aparentemente você está resolvido, só que dentro da sua mente aquilo continua crescendo. A sua preocupação ela continua alimentando. Lembra quando eu falei que depois que eu assisti um filme de terror, eu ia deitar e continuava com a imagem na mente? Ou seja, ela não passava? É isso que acontece. Quando você está com a mente tão preocupada de motivos e de emoções e você não quer falar daquilo, aquilo não deixa de existir. Aquilo continua pulsando dentro de você. E por continuar pulsando, continua crescendo, vai virando mesmo uma bomba. Até que isso começa a explodir em sintomas na sua vida. Pode ser sintoma emocional, né? Ansiedade, crise de pânico, depressão, uma tristeza, algum mal-estar na sua saúde, que surgiu do nada você ficou doente. Não existe doença do nada, a não ser que você está andando na rua e bata o carro. Mesmo assim, há controvérsias, mas uma situação crônica no seu corpo, ela não surge ali quando se manifesta. Aquilo já veio acontecendo, exatamente essas emoções e sentimentos que foram sendo ignorados. E além disso tudo que a gente trouxe, né, todos esses elementos, para olhar para isso, e eu quero saber se você se identificou, se está fazendo sentido na sua vida hoje, enfrentar isso, ou ter medo de enfrentar o desconhecido. O que, para mim, faz a conexão é exatamente trazer esse desconhecido interno para perto, né? Não ter medo de olhar. Começar a lidar com essa situação desafiadora, que parece tão assustadora, em doses menores. Todas as aulas eu falo e todas as aulas eu acredito que eu vou continuar trazendo a importância da meditação. A meditação passiva, né, que a gente chama de passiva, que é quando você senta, né, alguns minutos e acompanha a sua respiração, vai serenando, observando os pensamentos, sem dar a importância a eles. Como se fossem carros que vão passando na rua, você está ali vendo o carro, você não vai junto com o carro nem para o carro, você deixa que eles passem. Você é aquela pessoa que está sentada ali no passeio, observando os pensamentos passarem,
sem precisar se apegar a nenhum deles. Esse é um ótimo exercício para você criar um espaço interno seguro para começar a ouvir essas dores desconhecidas, esses fantasmas que estão com você. Mesmo que você não dê nome a eles, eles não vão embora por conta disso. Eles querem ser ouvidos. Eles querem a sua atenção para que eles possam ser entendidos e liberados. As dores de tristeza, de angústia, os momentos de raiva são sentimentos humanos, todos passamos. E eles vão embora quando a gente olha para eles, não quando a gente os ignora. Faz sentido? Faz sentido essa abordagem? Coloca para mim se está fazendo sentido para você o que eu estou colocando aqui. E nesse caminho do conhecido e do desconhecido, tem um aspecto, né? Então, eu estava falando aqui de começar a criar esse espaço, né, interno, e eu penso também a importância de você, muitas vezes a mente está tão agitada que mais do que uma meditação passiva de sentar, às vezes é importante também uma meditação ativa. E o que eu estou querendo dizer com meditação ativa? Pode ser uma atividade física, uma caminhada, onde você circula a energia, você mudar de ambiente. Às vezes você está sentada num cômodo, só de você levantar e buscar uma água, ou fazer algo que você tem que realizar e você está postergando, uma coisa simples, tá? Uma coisa que você não precisa de muito exercício mental. Ou limpar um espaço. Então, qualquer coisa que te tira daquele mental que está ali e que te leva a sua atenção para o que você for fazer, estar presente é fazer com consciência. Isso gera para você um espaço. E quanto mais momentos você começar a criar ao longo do seu dia, onde você se permite arejar e oxigenar, isso vai trazendo uma reserva energética. Sabe quando está muito calor, você está num espaço que está muito quente e não está ventando de jeito nenhum, não tem o que fazer, né? Não está ventando. E às vezes um banho frio vai te dar um refresco. Muitas vezes você mudar de cômodo, no outro lugar está ventando. Então, essa mudança energética que você leva o seu corpo para ter uma outra sensação, isso traz um alívio imenso. São nos pequenos detalhes onde você coloca atenção que você começa a criar essa nova percepção, essa nova consciência. Pode parecer o beija-florzinho que está levando a aguinha no bico para apagar um incêndio. Nossa, Kátia, mas é tanta coisa que tem na minha mente. E você está falando que se eu for beber um copo d'água, se eu lavar meia dúzia de vasilhas, isso vai me trazer uma transformação imensa? Não sei se vai te trazer uma transformação imensa. Eu não posso te dar essa certeza. Mas um instante de consciência, ele pode mudar tudo. Da mesma forma que um minuto distraído pode fazer com que você sofra uma colisão, alguém sofra uma colisão na rua, e geralmente é num instante de distração, um instante de atenção pode ser o início de uma reconfiguração mental, para começar a trazer novamente a sua autoconfiança de que você tem os recursos dentro de você para olhar para qualquer situação, para enfrentar qualquer situação. Da mesma forma que a situação que você está hoje, ela não começou ontem para hoje, também essa mudança não vai ser de hoje para amanhã. Mas quanto antes você começar a mudar a sua história, quanto antes, talvez muito antes do que você imagina, você vai começar a ter resultado. Agora, ficar pensando e alimentando o problema não vai te trazer alívio nenhum, não vai te trazer paz nenhuma. Pelo contrário, vai fazer com que o vulcão
vá somando, somando, somando até transbordar. Então, se o seu propósito é criar um recurso para enfrentar esse desconhecido, que não está fora, gente, o ponto que eu quero chegar é exatamente esse agora. O desconhecido que cada um de nós precisa enfrentar, ele não está fora, ele está dentro. E eu quero compartilhar com vocês agora um momento mais recente da minha vida, onde essa palavra apareceu para mim assim, como um holofote. Nas primeiras aulas, eu compartilhei com vocês que eu estava morando num sítio em Mogi das Cruzes. E hoje, faz uma semana que eu estou morando em Belo Horizonte. Eu voltei a morar aqui, que é a minha cidade natal. Não sei por quanto tempo. Porque eternidade não existe mais na minha mente, não para esse mundo físico. Mas eu lembro que alguns dias antes de eu vir, eu estava organizando minhas coisas e foi bastante desafiador, não vou entrar muito no mérito, mas essa mudança mexeu muito comigo, claro. Foi algo assim meio que surgiu, uma possibilidade, e veio muito claro assim o seguinte pensamento, né? A seguinte frase na minha mente: você está indo para o desconhecido. Olha só, exatamente o tema da nossa aula de hoje. Você está indo para o desconhecido. Apesar de ser uma cidade que você conhece, apesar de ter pessoas, né, sua família, amigos, enfim, muitos amigos, que você conhece, você está indo rumo ao desconhecido. E isso tá no ar, assim, não é uma premonição, não é nada disso. Mas é um sinal que hoje, exatamente por eu praticar diariamente a meditação, principalmente a passiva, mas também faço a meditação ativa, de caminhar, de ter atenção plena a alguma coisa que eu estou fazendo, né? Se eu estou lavando o copo, eu busco estar lavando o copo. Se eu estou bebendo água, eu estou bebendo água. Então, o que faz a gente ter presença é estar naquilo e fazer exatamente o que a gente está fazendo. Mas ficou para mim esse recado assim, que eu digo que é do universo, não sei o que ele quer dizer, né? Mas o que representou para mim? Vai aberta, sabe? Vai aberta pro que você for viver. Não vai achando que você vai viver o que você já viveu antes, porque você conhece a cidade, porque você conhece as pessoas. O desconhecido para mim, naquela hora, eu vou te contar uma coisa. Foi incrível ouvir aquilo. De certa forma, aquilo me deu um acalanto, me acalentou o coração. Pensei, nossa, que legal, eu posso ter uma nova vida, porque a Kátia que saiu com certeza não é a Kátia que está voltando. Então, eu posso viver diferente essa nova etapa num lugar aparentemente conhecido, porque eu não sou a mesma. Então as pessoas que eu vou encontrar também não são. O que passa na minha cabeça é achar que as pessoas que eu vejo, por mais que os rostos sejam os mesmos, são as mesmas pessoas. Se eu não sou, o outro também não é. Mas se eu vou de encontro ao outro achando que eu já o conheço, eu perco a grande chance de conhecer novamente uma outra pessoa que está ali se transformando aos meus olhos. Mas se eu não estiver presente, se eu não estiver atenta comigo, se eu não estiver desenvolvendo esse exercício de me conhecer diariamente, que abertura eu vou dar ao outro para se transformar e ser diferente também. Então ficou para mim essa mensagem, sabe? Esse desconhecido ainda tá gostosinho assim. De vez em quando vem uma percepção, um insight. Mas é algo que está sendo construído. É um lugar novo. Com certeza as pessoas aqui também passaram muitas transformações. Eu sei que sim.
E isso é algo realmente assim transformador, né? Que transforma a dor, né? A nossa página se chama Mega Transformação, para você transformar a sua dor, né? Em meditação, escuta, gratidão e abundância. Pega algo que está incômodo, que você não sabe como lidar, que você não sabe fazer com aqueles ingredientes, né? A gente pode fazer essa analogia, pegar os ingredientes diferentaços, preocupação, tristeza, ansiedade, raiva, turbulência, perigo, e de repente, num momento de presença, de criatividade, transformar aquilo que parece que não vai dar em nada numa receita muito boa, né? Hoje existem muitas receitas de casca de legume, de casca de fruta, de talo, coisas que se jogaria fora em outra época e que dá para fazer alimentos deliciosos. Por que não olhar para aquilo que parece um monstro, que parece o desconhecido, que parece o vulto do gato lá que você tropeçou e miou, o trovão, né, fez o barulhão todo, mas que se você for pegar um elemento, esses elementos separados, sem alimentá-los mentalmente, eles não vão causar aquele terror todo. O que causa o terror é não separar, é pegar tudo de uma vez só e tentar resolver tudo de uma vez só, que não foi criado esse problema de uma vez só. Então, o que não foi criado de uma vez só também não deve tentar ser resolvido de uma vez só. Você, só para ilustrar mais isso, antes de ler a pergunta, você já tentou pegar um cômodo na sua casa que estava todo bagunçado, não importa o motivo, se foi você, se foi uma criança, se foi uma outra pessoa, e tentou arrumar tudo de uma vez, na mesma energia? Né? Roupa de um lado, copo sujo do outro, meia para lá, ou seja, vários objetos sujos espalhados, o chão com poeira, né? Enfim, tudo de uma vez. Dá para varrer um pouquinho, lavar um pouquinho, tirar um pouquinho de pó e ficar fazendo esse círculo sem concluir nenhuma tarefa? O que vocês acham? Você acha que essa é a melhor metodologia para arrumar uma casa? Eu estou sentindo falta de mais participação. Eu quero ouvir vocês. Na minha opinião, não dá, tá? Na minha opinião, é importante pegar uma coisa de cada vez, concluir e ver aquilo limpo. Dali você passa para outro. Porque você vê que o seu trabalho está tendo resultado. Da mesma forma, querer arrumar sua casa interna, achando que numa paulada só, você vai resolver a preocupação, a tristeza, a ansiedade, falta de dinheiro, solidão, de uma vez, sem focar no objetivo, sem criar uma reserva de energia, sem criar um método, né? Mesmo que seja mais automático ou intuitivo, você precisa de um método. E tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai ver o resultado, vai fazer muito esforço, e não quer dizer que você não está avançando, mas você não vê resultado, porque tudo ao mesmo tempo dispersa a sua energia em vez de direcionar e focar. Assim é para a vida, assim é para a sua casa externa, assim também é para a sua casa interna. Então, ter um ponto de referência, ter uma condição de você começar a criar um ambiente seguro dentro de você, onde você volta a ter, nem é ter confiança interna, né? Um caminho para a autoconfiança é a confiança primeiro em você com você. Ok? Agora eu vou ver aqui esse comentário. O sofrimento num desconhecido é proporcional ao apego ao passado? Eu vou
pensar um pouquinho, tá? Só um minutinho. Deixa eu conectar com essa pergunta. Gratidão. Eu não sei se existe uma resposta assim taxativa, é ou não é. Para mim, o que faz sentido, Vinícius, gratidão pela sua pergunta, é o sofrimento do desconhecido, né? Se é proporcional ao apego ao passado. Eu vejo que aqui tem dois aspectos: as dores do passado e a ansiedade e as dores do futuro, né? Então, assim, tanto tem memória do que já foi e medo de repetir, quanto tem algo completamente novo que não sabe onde vai dar, né? E que pode também tá alimentando essa situação. Então eu vejo que leva para esses dois aspectos, né? Uma coisa do passado e também uma projeção para o futuro. O fato é, você não está no presente. Quando tem esse apego, quando tem essa dor, é porque você não está no momento presente. Não sei se foi uma resposta, se trouxe clareza para você, se você quer desenvolver mais, se alguém mais tem dúvidas, ok? Então, se alguém quer saber mais alguma coisa, como que está sendo a aula, se alguém quiser deixar algum comentário, quem chegou agora, quem chegou depois, o que pegou, quais foram as partes que mais estão fazendo sentido na aula de hoje, coloca aqui, por favor. O que você está levando dessa aula de hoje com você, qual foi seu aprendizado. Então, coloca aqui para eu ouvir você, sua dúvida, seu aprendizado de hoje. Quero saber como que foi essa aula e o que você está levando e o que você tem de dúvida. Se esse assunto está trazendo para você outros questionamentos e até esclarecimentos. Gratidão, Vinícius. Enquanto vocês vão colocando os seus comentários, os seus aprendizados, as suas perguntas, eu quero deixar um recadinho. Se esse tema de hoje, porque você teme o desconhecido, se tem alguém que você conhece, uma pessoa próxima a você, que está precisando, que você acha que vai fazer sentido para essa pessoa assistir essa aula, se essa aula está fazendo sentido para você, eu te convido a compartilhar essa aula, que eu estou fazendo com todo o meu carinho para você, a compartilhar para vocês, né? Para todo mundo. Convido você a compartilhar essa aula, ok? Te convido a nos seguir também, se você se identifica, se faz sentido nas nossas redes sociais, no Mega Transformação. E deixa aqui seu comentário, qual é o seu aprendizado com a aula de hoje, se houve uma frase, se houve algo que te tocou mais, que foi marcante para você. Eu quero saber, então coloca aqui para mim, para eu saber como que está sendo para você essa aula hoje. Ok, tem um comentário. Eu gosto muito dessa analogia em arrumar a casa física com a nossa casa interna. Faz muito sentido para mim que o interno reflete o externo e vice-versa. Gratidão. Também gosto muito. Faz todo sentido para mim. Cada vez faz mais sentido, né? Uma coisa reflete a outra. Se você quer saber se você está bem, olha ao seu redor.
como está o seu ambiente. Tanto, e aí cada um tem o seu espaço, né, o seu limite. Não é, né, o que é demais para um pode não ser para outro, né? O que é muito organizado para um pode ter um significado completamente diferente para outra pessoa. Gratidão. Quero saber se alguém mais tem algum comentário. E eu quero dizer que quinta-feira a gente tem aula também, tá? Continuamos com as 2 aulas semanais. E na quinta é às 20 horas. Bom, não chegou nenhum comentário, nenhum outro comentário. Eu quero agradecer. Se alguém quiser deixar aqui agora, ou quiser deixar depois, quando assistir, a gente disponibiliza essa aula no YouTube. Para quem não pode assistir hoje, para quem não tem Facebook. Então essas aulas elas ficam disponibilizadas. E eu quero agradecer a sua presença, a sua participação e desejar a você uma ótima semana, né? Que a gente está iniciando hoje. Gratidão, gente. Gratidão a todos. Um beijo imenso no seu coração. Uma boa noite e até quinta-feira. Em pé. Gratidão.